Hoje falaremos da Guardia Nazionale Repubblicana. Como foi a continuação da guerra após o armistício com os Estados Unidos? E qual foi o seu desfecho final? Em 15 de setembro de 1943, Benito Mussolini transmitiu da Rádio Mônaco a ordem para reconstituir a Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, anteriormente dissolvida pelo governo de Pietro Badoglio, após 25 de julho de 1943, sob o comando de Renato Ricci. As instruções que Ricci emitiu em 30 de setembro daquele ano visavam, portanto, a reconstituição das legiões da milícia voluntária, a par da formação de novos departamentos de jovens recrutas. Os voluntários mais velhos formariam a Milícia Legionária, uma força de segurança interna com funções de polícia civil e militar. O plano de Ricci foi apoiado por Heinrich Himmler, que previa a formação de um exército partidário que colocaria todas as forças terrestres sob um único comando, no modelo das SS. Esse projeto foi, no entanto, duramente combatido pelos líderes militares que se tinham juntado à República de Salò, como o marechal italiano Rodolfo Graziani, chefe do Estado-Maior, general do Ministério de Defesa republicano, e o general Canevari, chefe do Estado-Maior do novo Exército Nacional Republicano, até no final de outubro de 1943, quando foi substituído pelo general Aristide Misk, que estava orientado para a criação de um exército nacional em vez de político e para a reintegração das tropas internadas na Alemanha, após os acontecimentos que se seguiram após 8 de setembro. Rodolfo Graziani pronunciou-se sobre a constituição das futuras Forças Armadas da Repubblica Sociale Italiana, no seu discurso de 1º de outubro de 1943 no Teatro Adriano, em Roma. Suas teses não foram bem recebidas pelo seu aliado alemão, que se inclinava a apoiar as posições de Ricci. Essa oposição teve, portanto, como resultado privar a MVSN da parte militar. Foi alcançada uma solução de compromisso, estabelecendo, por um lado, a Guarda Nacional Republicana, em 20 de novembro de 1943, e, por outro, o Corpo Camicenere, do Exército Nacional Republicano, no dia 28 de novembro. A Guarda Nacional Republicana foi criada com 2 decretos. Decreto Legislativo do Duce, número 913, de 8 de dezembro de 1943, o estabelecimento da Guarda Nacional Republicana, publicado no Diário Oficial da Itália, número 131, do dia 5 de junho de 1944, quando o RSI decidiu organizar um órgão com atribuições de polícia interna e militar. E o Decreto do Duce, número 921, do dia 18 de dezembro de 1943, com a organização e o funcionamento da Guarda Nacional Republicana, publicado no Diário Oficial da Itália, número 166, do dia 18 de julho de 1944. O comando permaneceu com Renato Ricci, o tenente-general Italo Romegiali, designado como vice-comandante, e o tenente-general Niccolo Nicchiarelli, como chefe do Estado-Maior. A nova organização tinha o posto de Força Armada, reportando-se diretamente ao Duce. A GNR foi concebida para ser uma força de segurança extremamente enraizada no território graças à união com destacamentos territoriais da milícia e do Exército. A GNR foi concebida para substituir e incorporar os Carabinieri Reais, a Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, como no caso o Battaglione M, e as suas milícias especiais, ferroviária, portuária, dentre alguns outros. E a Polizia della Africa Italiana, com a sigla PAI. O comando-geral da GNR tinha como objetivo controlar os comandos locais e provinciais. Eles também podiam atuar por iniciativa própria e autônoma. A GNR integrava os 5 regimentos da Milícia de Defesa Territorial de Veneza Giulia e do Fiamme Bianca, que incluíam adolescentes de acordo com a legislação em vigor na época, dos 14 aos 18 anos, até 25 de julho de 1943. Em 1944, os departamentos autônomos foram incluídos em uma divisão antiaérea que lutava contra paraquedistas inimigos, conhecidos como a Divisão Etna, também composta por recrutas muito jovens. Em 14 de agosto de 1944, após o nascimento das Brigadas Negras, ou Brigate Nere, com o decreto número 469, publicado no Diário Oficial número 190 de 16 de agosto de 1944, a GNR foi incorporada no Exército Republicano, da RSI,
contra a vontade do comandante Renato Ricci. Após os seus protestos, Mussolini o demitiu e assumiu pessoalmente o comando. Em 20 de janeiro de 1944, contava com uma força de 4.552 oficiais, 17.504 suboficiais e 105.345 militares para um total de 127.401 homens. Inicialmente chamava-se Corpo delle Camicie para mais tarde assumir o de Guardia Nazionale Repubblicana. Esteve sempre sob as ordens de Karl Wolff, comandante das SS na Itália, embora dependesse formalmente do Ministério do Interior. Em Bolonha foi formada com os ex-soldados da 67ª Legione da Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, de Bolonha, e da 60ª Legione, de Imola. É importante ressaltar que os Carabinieri, como em outros lugares, defenderam a sua autonomia operacional e não se deixaram integrar. O quartel principal da GNR ficava na Via Borgolocchi, enquanto o quartel-general do comando ficava na Via del Fossato Dodici. Depois, no final de janeiro, após um bombardeio, mudou-se para a Faculdade de Engenharia na Via del Risorgimento. Em 20 de janeiro de 1944, a GNR bolonhesa contava com 415 oficiais, 1.191 suboficiais e 10.834 soldados, num total de 12.440 homens. De um relatório da GNR, enviado a Mussolini no verão de 1944, verifica-se que havia 858 militares em Bolonha e 431 na zona de Imola. A GNR esteve envolvida na Guerra Civil de 1943 a 1945 e foi utilizada na luta contra a resistência italiana e contra o banditismo comum. Algumas unidades apoiaram decisivamente a polícia alemã e os departamentos do exército na luta contra os guerrilheiros e na guerra na frente contra os aliados. O Gabinete de Investigação Política, a UPI, da GNR prestou importante colaboração às SS e às forças policiais alemãs. Durante a Guerra Civil, a GNR foi também protagonista de inúmeras operações de represália e foi culpada de crimes de guerra contra a população civil. No final do conflito, várias centenas de seus membros foram mortos por guerrilheiros italianos e iugoslavos. Apesar da potencial eficácia operacional do novo órgão de segurança, Ricci confrontou-se com a desconfiança e a hostilidade aberta das forças alemãs. Os comandos alemães negaram muitas vezes à GNR a possibilidade de utilizar o quartel, colocado sob o seu controle direto. Os fornecimentos de equipamento concedidos apenas após a intervenção pessoal de Mussolini e do seu oficial de ligação alemão, o coronel Janda, revelaram-se pequenos, consistindo apenas em rifles antigos. Em 5 de agosto, os líderes alemães decidiram dissolver as unidades dos Carabinieri que operavam para a República Social Italiana, porque temiam que a histórica inclinação monárquica e a lealdade ao rei dos Carabinieri levassem esse último a colaborar com os partidários monárquicos e o exército co-beligerante. A decisão tomada e implementada sob controle direto alemão, embora em grande parte previsível, teve implicações dramáticas. Dos 11.000 Carabinieri em serviço no verão de 1944, aproximadamente metade foram capturados e deportados para a Alemanha. Depois de 1º de setembro de 1944, quando a licença decidida para todos os Carabinieri em serviço entrou em vigor, paradoxalmente excluindo da medida os deportados para a Alemanha. Apenas 1.400 ex-carabinieri permaneceram em serviço, empregados na burocracia militar. Nota-se, no entanto, que muitos membros da força já tinham passado pela GNR. Em 21 de agosto de 1944, o próprio Mussolini assumiu o comando direto, enquanto Ricci foi colocado na reserva. Em 23 de agosto de 1944, a divisão GNR Etna foi formada em Brescia, sob o comando do general Violante, com função antiparaquedista e antiaérea. Com as mesmas funções, começara a ser criada uma segunda divisão da GNR denominada Vesúvio. É importante dizer que, após o desaparecimento dos Carabinieri, os departamentos da GNR encontraram-se numa crise profunda. 35.000 homens para os departamentos territoriais, 11.000 guardas juvenis e estudantis e menos de 5.000 para as formações autônomas. Com a nova ordem, as funções policiais cessaram, tornando-se a primeira força de combate do exército republicano. O enfraquecimento da GNR não se deu apenas a nível numérico, mas também ao nível do controle territorial. A maior parte das guarnições territoriais foram dissolvidas porque anteriormente eram tripuladas por carabinieri
que agora se encontravam escondidos ou na Alemanha. A partir de setembro de 1944, portanto, a República Social Italiana deixou de controlar efetivamente o território de forma profundamente enraizada e eficaz. Contudo, com o pessoal resultante da dissolução das guarnições, foi possível proceder à profunda reorganização da GNR, através do reforço dos próprios departamentos territoriais, ao mesmo tempo que foram extintas as escolas de oficiais e suboficiais. Anteriormente, a Guarda Juvenil Republicana havia sido renomeada para a Guarda Juvenil Legionária, com a transformação das legiões e centros de treinamento em batalhões de assalto. No dia 20 de abril de 1945, quando os alemães abandonaram Bolonha durante a noite, a GNR seguiu os departamentos em retirada e dissolveu-se sem disparar um tiro e tentando contrariar o avanço das tropas aliadas e a insurreição dos guerrilheiros na manhã do dia 21. Sabe-se que entre os dias 26 e 27 de abril de 1945 cessou a resistência das guarnições da GNR, permanecentes nas cidades. Os vários departamentos foram dissolvidos entre 28 de abril e 5 de maio de 1945. A conclusão que chegamos é que esses homens continuaram a luta, mesmo após o armistício. Homens devotos a Mussolini, assim como a SS a Hitler. No próximo episódio falaremos da NKVD, ou Народный комиссариат внутренних дел, ou seja, o Comissariado do Povo para os Assuntos Internos. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, deixe um like e, se possível, comente também. Um grande abraço e até a próxima.